que você vê de mais difícil hoje para você ter um escritório próprio? Para o escritório, assim, quando a gente fala em escritório em termos de empresa, eu acho muito alinhamento de perspectivas. É um ponto que a gente bate muito lá no escritório, principalmente quando a gente tem uma realidade de não ter um escritório só que atua numa única área, que é um ponto, assim, dependendo muito da localidade, alguns colegas vão até se identificar com isso, a gente não pode se dar o luxo, muitas vezes, de criar um escritório totalmente especializado, né? Por exemplo, nosso escritório é originalmente de Natal, que é uma cidade que tem 800 mil habitantes, uma capital, mas ainda é muito pequena, e assim, não dá para criar um escritório só de startups em Natal, porque o mercado é um mercado que está crescendo agora, surgindo de novo. Isso nos faz ter a necessidade de ter sócios atuando em outras áreas, em que pese não ser escritório generalista, mas a gente trabalha muito a questão da expertise, cada um tem expertise na sua área, mas em termos de estratégia de negócio, isso é um ponto de dificuldade que você precisa muito sopesar quando você está no início da carreira, e que entra muito até numa questão de discussão pessoal, né? Aquilo que a gente estava conversando. Até que ponto eu devo continuar atuando em outras áreas para ter um recurso financeiro, mas até que ponto isso não atrapalha a minha atuação enquanto especialista? Essa é a dúvida cruel, que todo mundo é a pergunta de $1 milhão. Porque assim, quando a gente está no começo, precisa pagar os boletão que estão vindo ali na porta, o que a gente faz? A gente pega qualquer tipo de causa. E é isso que eu falo, inclusive nas mentorias que eu dou pro bono, para advogados que estão começando. Foca num só assunto, numa só especialidade. Mas é difícil, né? Mas você está economizando energia sua. Porque se você aceita pegar vários casos, primeiro que no começo da carreira a gente não sabe precificar direito. Então, a gente pode ser que pegue um caso que a gente pague para trabalhar. Porque o caso, se for, por exemplo, contencioso, quanto tempo de duração vai ter? Então, a gente tem que saber a nossa hora, quanto que a gente gasta, então, nossas despesas fixas, quanto que a gente precisa, a nossa margem de lucro, toda essa questão da gestão do escritório. Eu acho que é muito difícil a gente já sai da faculdade sabendo. A faculdade não prepara a gente para isso. E mesmo que a gente, por exemplo, eu trabalhei 5 anos no escritório, fiz estágio, escritório grande, mas eu te digo o seguinte, a experiência que eu tive foi absolutamente prática em termos de aprendizagem jurídica. Então eu fazia contencioso, tributário, fazia tudo, trabalhista, ia lá no fórum, fazia as peças, protocolava a petição, participava de audiências. Porém, a gestão do escritório, eu não fazia ideia. E hoje eu entendo porque que meu ex-chefe, um beijo, Rolim, ficava lá, preencha as horas lá no software. Quantas horas você trabalhou? A importância disso, né? Então a gente não tem noção. A gente a gente se forma e a gente tem aquela habilidade técnica só desenvolvida. Então, para você entender que o teu escritório tem que ter toda essa parte de gestão por trás, tem que ter o marketing, tem que ter o operacional, você tem que cuidar do fluxo de caixa. Gente, é complexo demais, é uma empresa seu escritório. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente focar, além da precificação, que é muito difícil também para o profissional de direito, porque é muito, muito relativo à qualidade do teu trabalho, pode ser que implique no peso. É a mesma coisa que você comparar uma Montblanc com uma BIC, um Fiat com uma BMW, os dois vão fazer a mesma funcionalidade, vai escrever, vai te levar para um local, só que um custa, sei lá, R$5 mil, e a BIC R$3, R$10. Então é assim, é difícil você precificar, difícil você firmar, então você tem que cuidar da tua imagem, você tem que firmar a tua autoridade, ter clientes que ali reiterem o seu trabalho, que corta essa parte. Você ter clientes que valorizem o seu trabalho e reconheçam, né, a qualidade. Então, eu acho que tudo isso é muito difícil de você adquirir. Demais. Eu tenho uma facilidade de ter um sócio que é administrador do escritório. Toca quase tudo, um abraço, Caio. Você aprende bastante com ele. E aí, assim, me livra de muito pepino, ele que assume muito disso. Mas, assim, o fato de estar junto com a gestão do escritório, assim, me traz outros 2 problemas, que é algo que, para mim, assim, são
pontuais em quem está pensando em iniciar um escritório próprio. Primeiro é formação de equipe, né? Que, putz, assim, para mim hoje o maior desafio nosso interno é você encontrar, atrair e reter gente boa. Nossa, é difícil demais. Principalmente nesse mundo imediatista, todo mundo quer resultado para ontem, todo mundo quer se tornar autoridade para ontem, todo mundo quer ter benefício para ontem. E o pessoal não entende que a advocacia é uma maratona que pode durar muito, e que quanto mais você desfoca, mais você está errando o caminho, mais tempo você vai demorar para atingir o sucesso. E isso é um ponto que é crucial e que até hoje me dá muita dor de cabeça, sabe? Que daí a resiliência que a gente acaba criando. Demais. E o outro que tem muito a ver com essa ideia que você falou de um escritório ser uma empresa, é de convencer e fazer com que as pessoas que estão junto com você entendam que você precisa ter produtos para vender, né? Que você não vai chegar lá, fazer um artigo e dizer que é advogado, e dizer que é autoridade e esperar que apareçam os clientes, que eles entrem em contato contigo. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar fluxo de venda, trabalhar funil de venda, construir produto bonitinho, que envolve tudo isso que você falou, sabe? Esses são 2 pontos assim que eu acho que hoje são cruciais para quem pensa em montar um escritório. Você ir consciente que montar a equipe é difícil, e por mais que seja algo que pareça simples, que soe simples, ele tem muito a ver com estratégia de escritório, de você pensar se você vai montar um escritório para construir de fato um legado e para ganhar dinheiro com o trabalho dos outros, como uma empresa, como a gente ganha dividendos com os lucros que essa empresa gera para o mercado. Ou se de fato eu vou trabalhar um escritório que eu seja a principal mão de obra e que eu ganhe dinheiro com o meu esforço. Isso tem a ver com produtos, porque se você não tiver produto, você não tem o que vender. É verdade. A pessoa lê, a pessoa lhe busca, a pessoa lhe encontra, mas ela faz aí. Tem que ter uma estratégia por trás. Total. E aí também outra dificuldade que eu noto muito que as pessoas têm, não conseguem compreender quando estão no início de carreira. Acham que vou só produzir conteúdo, ou então vou só me posicionar como advogado, ou então vou só fazer informação nessa área que vai aparecer cliente, quando não é assim. O cliente, ele não vai bater na sua porta e falar, oi, quero te contratar. E a venda do nosso serviço é uma venda dura, né? Porque envolve reunião, confiança, então a pessoa já tem que ter tido indicação, tem que conhecer seu trabalho, que é a mesma coisa com o médico. Você não vai passar, sua esposa é médica, você não vai passar com qualquer médico que você nunca ouviu falar. Você está tratando da tua vida. Sim. E é a mesma coisa, você está tratando da tua empresa, que é um pedaço da sua vida, querendo ou não, de uma forma, né? Demais. Que é outro ponto que as pessoas têm que atentar, e quem está começando carreira agora, que eu acho que é muita gente que vai estar assistindo aqui nosso papo, é a importância de reputação, né? De você construir carreira e sedimentar sua reputação, e de você saber dizer não em oportunidades que valem ouro. O não é libertador. Quando você começa a falar não, tua vida muda. Isso que eu falo. Aprenda a dizer não. Tão importante quanto dizer sim é saber dizer não. Total. Teve um dos pontos que foi um marco na minha vida, que foi justamente quando eu deixei esse cargo público que eu exercia na área de direito tributário, que pagava muito bem, porque era um cargo de secretariado em um município relativamente importante lá para o Rio Grande do Norte, e que para quem estava começando uma carreira, começando a ter de fato os primeiros clientes recorrentes, ainda era uma receita muito considerável. Mas assim, quando eu saí do cargo, aquele primeiro baque, né, de putz, perdi receita e agora, mas logo depois assim, demais, mas logo depois veio aquele sentimento de alívio, e que meio que se converte num gás a mais que você tem para você focar para sua área. E quando eu fui ver, tipo, 3 meses depois, eu estava já fazendo isso. Mais até. Bem mais tranquilo, o que gostava. E aí, assim, muitas vezes a gente precisa saber dizer não e não pensar no imediato. Né? Exato, assim, fazer planos a longo prazo. Sim. E decidir, tomar decisões importantes. Total. Por mais que às vezes você se sinta inseguro e dê medo, eu acho importante você tomar decisões e, assim, queimar pontes. Já foi. Agora não tem como voltar atrás, porque aí você sai da sua zona de conforto
e você fala, eu só posso ir pra frente, não tem como. Queimei a ponte ali atrás. É isso mesmo. É isso, assim, pra mim foi um marco. E teve muito a ver até, por exemplo, quando eu paro pra pensar na história como um todo, com a minha vida vindo pra São Paulo, né? Porque é aquela coisa, tudo se conecta, assim, os acasos da vida. Até a gente tá aqui hoje conversando, é muito acaso, mas tem tudo a ver com as decisões que a gente toma. E assim, um dos outros marcos foi justamente quando eu disse assim, não, pra mim foi, agora eu preciso ir pra São Paulo, que é um projeto pessoal que eu sempre tive. Eu já tinha clientes aqui que são bem importantes pra minha carreira e que tem uma certa relevância, e eu queria estar mais próximo deles. E aí foi quando eu disse, não, preciso de fato ir. E assim, excelente, não poderia ter tomado a decisão melhor, e que muitas vezes a gente se apega, fica com medo, né? Exato, e hoje você não se arrepende, né? Você fala, poxa.